com Dani Dutti de hoje está recheado de informação para você que quer ter uma vida, né, mais saudável, entender um pouquinho mais sobre você mesmo. Autoconhecimento é o que a gente vai trazer aqui para você. Hoje nós vamos falar sobre doenças, mas no sentido de prevenção. Você quer ter aí um corpinho mais elegante ou você quer ser saudável? Ou dá para ter os dois? Eu vou chamar... Tá tudo bem que eu falei? Eu vou chamar Helder Xavier. Ele é profissional da área de educação física, especializado em tratamento de pessoas acima de 60 anos. E vai contar tudo pra gente como você pode ter uma vida mais saudável. Vem pra cá, querido! Minha admiração total por você. Oi, Dani, um prazer estar aqui. Fico feliz pelo convite, espero contribuir com informação. O Helder é um profissional muito comprometido com o que ele faz, né? Envolvido há anos com tudo isso. Eu te conheço, eu te admiro, ele cuida de mim, cuida do meu esposo, mas eu queria saber, que você dissesse, na verdade, eu quero saber um pouco mais sobre isso, mas antes eu quero que você diga para as pessoas quem é o Helder. Como que você escolheu especificamente essa especialização e chegou nesse mundo aí da área da saúde? Eu acho que eu tive uma oportunidade no início, ainda no primeiro ano da faculdade, que me fez brilhar os olhos. Eu tive uma oportunidade de acompanhar um estabelecimento comercial onde quase 80% eram mulheres com mais de 60, 70 anos. E naquela circunstância eu tive a chance de me desenvolver, né, na comunicação, nas percepções, na interação com essas pessoas e perceber ali que tinha uma necessidade não atendida, sabe? Que o que estava acontecendo ali tinha limitações, obviamente que com as características do local, e comecei a me interessar sobre o que estava acontecendo diante do serviço, né, exercício físico para essas pessoas. E ali naquele momento percebi que, de alguma forma, era o que eu queria fazer. E eu acho que eu estava no lugar certo. Santos, com a população que tem uma grande parte dela idosa, acho que consegui, né, nessa trajetória atender bastante gente. De alguma forma passei dando um pouquinho da minha contribuição para a vida dessas pessoas. E com certeza sua contribuição é reconhecida por muitas pessoas e ali no espaço onde você atende, o carinho é genuíno. Helder, quando se fala de educação física, exercício físico, existem vários tabus. Exercício físico é só para deixar um corpinho elegante ou ele é capaz de cuidar de doenças crônicas? Aí o que seriam até doenças crônicas? Olha, eu normalmente trabalho com pessoas que já chegam numa condição de saúde não tão boa, né? As pessoas já chegam para mim hipertensas, diabéticas, com uma situação delicada e de fragilidade física e emocional. E eu não tenho muita chance de receber pessoas com 30 ou até 40 anos, vamos dizer, saudável. A chance de eu poder entregar o exercício e ver acontecer ali um processo de melhora dos aspectos emocionais e físicos de um modo geral, eu praticamente não vivo isso no meu dia a dia. E quando eu consigo, eu fico muito feliz, né, de poder enxergar e acompanhar esse processo. Então o exercício, ele em geral traz vários benefícios, a lista é infinita, a gente poderia fazer um programa só sobre isso. Uau. Aliás, um programa de horas que nós não terminaríamos, porque são muitos benefícios e a gente pode reduzir, simplificar esses grandes benefícios em melhora da qualidade de vida. E se a gente for um pouco além e pensar nas relações humanas, o quão importante é o corpo físico, eu vou falar um pouco dessa separação que não existe de fato, né? Mas o quanto que um avô, talvez, ou uma avó, gostaria de brincar com o neto e o corpo não deixa. Perfeito. E o quanto eu sou, ou o exercício é capaz de prover essa possibilidade. E quando a gente trabalha antes, né, com 20, 30, vamos falar da infância, desde criança. Sim. Provavelmente no final, né, dessa história, quando essa pessoa tiver seus 70, seus 80 anos, ela vai ter uma vitalidade física que o corpo tem seus limites, obviamente, mas ela vai conseguir interagir com a família, vai conseguir criar oportunidades de bons relacionamentos, onde estar junto é importante, mas participar ativamente também é. E o exercício é capaz de entregar isso. Então, eu estou indo além do bem-estar, pensando em sono, pensando em bem-estar físico, de disposição. Vamos além disso, acho que o exercício é muito poderoso quando a gente pensa
de uma forma mais ampla e mais resumida, essa potência que é essa ferramenta, quando bem manipulada, a gente pode beneficiar todas as pessoas. Há pouquíssimas exceções que o exercício não pode ser entregue por risco. Existem algumas contraindicações absolutas. Ixi, eu gasguei agora, né? Existem algumas contraindicações. Quer tomar uma água? Eu vou. Você vai voltando a frase por risco, tá bom? Pro risco? Por risco existem algumas exceções. Isso. Peraí, atenção. Gravando. Existem pouquíssimas exceções para que o exercício não seja entregue. Algumas contraindicações absolutas. E o exercício físico, em geral, atende às necessidades da maioria das pessoas. Ok. E quando a gente consegue ter a chance de entregar uma pessoa mais nova, vamos falar da infância de novo, as experiências físicas, motoras, o desenvolvimento das percepções corporais, a gente consegue, no final desse processo, ter uma vivência, uma experiência mais positiva. E o benefício que a gente começou a conversar, né? A chance dessa pessoa desenvolver uma doença crônica nesse trajeto, se ela tem um bom estilo de vida, é menor. Perfeito. Não quer dizer que a gente vai evitar, porque tem os aspectos genéticos. Ok. E a gente sabe hoje que, apesar disso ser importante, o estilo de vida é muito mais impactante. Então, apesar de você ter lá um gene específico, uma doença tal, é muito mais importante a exposição diária àquilo que lhe traz estresse. Perfeito. Por exemplo, sol, estresse emocional, comer muito sal, a gente se colocar em situações onde há muito esforço físico, Ok. independente se é exercício ou se é trabalho, os excessos não são bem-vindos, e quando a gente se expõe a isso ao longo da vida, a gente é afetado, e o nosso corpo ele responde a esses estímulos. Perfeito. E ao longo do processo a gente se adapta a isso. Dependendo do que está acontecendo, pode ser muito bom, pode ser muito ruim. Sim. E assim a gente começa a desenvolver alguns problemas, algumas limitações de alguns sistemas. Então alguma coisa pode acontecer no meio do caminho com o coração, com o pulmão, com o rim. Perfeito. E quando a gente faz exercício físico, tudo isso melhora. Isso é fantástico, porque então nós não estamos condenados à nossa genética, e sim nós temos escolha sobre como queremos conduzir essa biomecânica toda aqui, esse maquinário, de uma maneira que ele trabalhe para nós, de uma maneira com a sua funcionalidade em sua totalidade. Perfeito. No próximo bloco nós vamos falar um pouquinho mais, eu tô amando, tem muita coisa para falar. No próximo bloco nós vamos falar um pouquinho mais sobre exercício físico. É para quem? É para todo mundo? Dá para fazer sozinho? Não dá para fazer sozinho? Muita coisa o Helder vai trazer pra gente, fiquem aí, tá imperdível o programa de hoje. Com o Dani Dutti está falando hoje sobre exercício físico. Você gosta de fazer exercício físico? Tem muita gente aí que fala, não sei, tem muita gente que fala, eu sei fazer sozinho. Enfim, nossas escolhas, será que estão sendo benéficas para nós? E é sobre isso que eu quero dar sequência aqui com o Helder, que é especialista em tratamento de pessoas acima de 60 anos, porém, tá falando pra gente aqui um pouco sobre prevenção, como chegar bem nessa idade para ter aí o seu corpo em sua funcionalidade. Helder, escolhas, você acha que as pessoas sabem escolher bem para si? É um desafio, né? Porque a gente tá falando de comportamento humano e normalmente a gente acaba escolhendo aquilo que é mais confortável, aquilo que é mais fácil. E nem sempre, às vezes a gente tenta criar direcionamentos para mudar essa realidade de uma forma saudável ou certeira diante das nossas características, enfim. Se a gente começar a falar sobre exercício para as pessoas em geral, há muitas possibilidades de respostas sobre por que essa pessoa não faz. Você nem imagina o tanto de coisas diferentes que eu já escutei sobre não faço por quê. São as desculpas que a gente se a gente convence. pode até abrir para o público falar sobre isso. Por que eu não faço exercício? Por que tanta resistência? A gente vai se surpreender com as respostas. Algumas sim, outras não.
tem as clichês, né? Não tenho tempo, é muito chato, não gosto de suar, tem várias que a gente pode passear por aí. Mas seria bacana a gente falar aqui agora um pouquinho sobre a percepção de que o exercício ele é antifisiológico. O corpo não quer fazer exercício. É estresse. A gente foge de estresse. A gente luta ou foge. E o exercício... Ou paralisa, aí não faz mesmo, né? E o exercício, em geral, ele tem essa característica intrínseca. Agora, quando a gente aprende a entregar uma dose de exercício razoável, coerente, bom senso para aquela pessoa, naquela circunstância, com aquelas condições, e aquilo gera um efeito benéfico, e por isso prescrever exercício é tão detalhista, e o feeling de quem manipula essas ferramentas é muito importante, independente para o público, independente das circunstâncias, porque a cada dia a gente está diferente. Sim. E nós somos muito parecidos, mas nós somos muito diferentes. E quando a gente consegue perceber esses detalhes, o dia a dia, as experiências, as tentativas, acertos e erros com o exercício, a gente aprende sobre essa pessoa e sobre como funciona não só o corpo em si, mas os aspectos comportamentais daquela pessoa. Perfeito. E assim a gente consegue desenvolver uma atividade que seja coerente para ela. E assim, repetidamente, né? A gente vai fazer de novo e de novo, uma única sessão não é suficiente até o final da vida, como se fosse respirar, beber água e comer. Deveria ter exercício físico diariamente. Deveria ser rotina, deveria ser algo básico. Nem sempre é fácil para as pessoas, porque sair de uma situação onde existe inatividade física, existe indisposição, alguma doença, alguma circunstância que impede que ela faça facilmente, ela precisa de auxílio. E esse processo, ele precisa ser cuidado. E a gente nem sempre consegue, nem sempre tem a chance, pelo tipo de serviço, pela forma onde as relações acontecem entre aquela pessoa que está buscando exercício e o profissional, nem sempre é tão fácil. Há muitas coisas para elas serem vistas ao mesmo tempo e normalmente as pessoas, não quero mais, eu não consigo, não é para mim, eu desisto. Isso enfim, acontece muito. Isso é muito frequente. E quando a gente consegue perceber esses detalhes, a gente consegue escutar as pessoas e entender que essa conversa não é sobre o exercício. Perfeito. A gente não está aqui falando de exercício, a gente está falando aqui de pessoas. A gente está falando de como que as pessoas usam o próprio corpo e como elas conseguem usar isso como ferramenta de experiências para a vida, né? Fazer uma trilha, passear, de repente ter uma experiência diferente que ela nunca fez, sei lá, ela vai para o mar pela primeira vez, ela vai remar pela primeira vez. Perfeito. E às vezes o corpo é um limite. Eu não consigo caminhar e fazer uma trilha em subida, numa situação íngreme, porque minhas pernas não deixam. Sim. E isso é um limite. E se a gente tivesse a chance, né, de trabalhar com essa pessoa para colocá-la neste lugar de experiência positiva, provavelmente ela teria mais vontade de querer fazer isso de novo. E aí a gente estabelece um ciclo. Eu atendo normalmente pessoas que tiveram uma experiência muito ruim com exercício no passado. A educação física ela evolui muito em vários aspectos, tanto de informação quanto de serviço. Sim. E no passado existia uma questão de você tem que fazer e tem que fazer até sentir desconforto, era muito dor. rígido. E existe uma tendência, naquela época, né, existia uma tendência de conduzir a atividade com sacrifício. E provavelmente muitas pessoas tiveram essa percepção, essa vivência não tão positiva e isso criou-se uma barreira a partir de então para que ela consiga fazer a atividade com um pouco mais de prazer. Sim. E aí não estou falando só de musculação, pilates, yoga, tai chi, estou falando de brincar com o neto, de andar de bicicleta, passear no meio do mato
e ter experiências onde o corpo é um veículo importante para que essas coisas aconteçam. E a gente não relaciona as duas coisas, as experiências de vida com um exercício, o quão isso contribui ou não para uma qualidade de vida. Olha que interessante, existiam muitos paradigmas, existem, por experiências vivenciadas por terceiros, e eu vi como foi, eu não quero isso para mim, ou taxativo, tem que ser assim, e não é adaptável para cada estilo, para cada personalidade. Olha como isso avançou. Então, eu acho que é importantíssima essa informação dizendo, é possível, a questão é, a escolha que você está fazendo para si mesmo é que vai ditar como vai ser a tua melhor idade. Aqui o Helder falou, melhor idade? Não, já brigou comigo, não é melhor idade. É a qualidade que a gente pode torná-la melhor, né? Helder, então está explicado porque tanta resistência, porque existem aí as coisas, era mais engessado. Hoje, quando você recebe o seu público, quais são as maiores queixas que acontecem ali? Você consegue dizer para mim aqui que você conseguiu avaliar? Muito amplo, né? Muito diverso, mas em geral a queixa de dor é muito recorrente, né? As pessoas chegam com limitações físicas em geral. E dor é uma coisa que incapacita, que para as pessoas e que aguça uma necessidade de ajuda iminente, muito importante. Okay. Então, normalmente o meu trabalho está atrelado ao trabalho de um fisioterapeuta médico. Okay. Porque eu recebo pessoas que estão iniciando um tratamento onde o médico e o fisioterapeuta são importantes e eu continuo esse processo. Então, normalmente eu recebo essas pessoas saindo desse estágio com dor ou com alguma incapacidade mais importante que tem relação talvez com o pulmão, com o coração, com alguma outra condição fisiológica mais determinante relacionado a sistema cardiovascular, cardiorrespiratório. E essas incapacidades, elas trazem um abalo emocional bastante evidente. Então, existe junto com isso uma tendência a um público que talvez tenha depressão, sintomas relacionados à baixa autoestima. Ok. Então, arrependimentos também por não ter começado antes? Escuto com bastante frequência essa percepção de, nossa, eu nunca fiz isso. Olha só. Né? E eu estou fazendo com 80 anos. Ok. E essa é uma realidade que eu fico feliz de poder entregar essa possibilidade para as pessoas. Eu posso contar várias histórias sobre isso. Isso é um rápido exemplo de pessoas que não levantavam o braço e de repente ficou sem levantar o braço por 20 anos. Como alguém consegue viver assim? Exatamente, como alguém consegue viver assim. E aí eu queria entender o seguinte, como prevenir e não chegar nisso? Porque é muito sério tudo isso. No próximo bloco, o Helder vai dar dicas de como a gente pode não chegar nesse estágio que você está citando agora, dessas problemáticas, e sim cuidar de você ao longo da vida, através desse autoconhecimento junto a um profissional especializado nisso. Fiquem aí, a gente já volta. O grande campeão mundial e atleta da seleção brasileira Marcos Ferreira, em parceria com o Clube dos Ingleses, está desenvolvendo a modalidade de beach tênis. Em um espaço mais aconchegante, com estacionamento, vestiário e toda a estrutura de um grande clube, as aulas são realizadas às terças e quintas, no período noturno e quartas e sextas pela manhã. Pessoal, estou aqui no Clube dos Ingleses, uma quadra maravilhosa que vocês estão vendo. Faço o convite aí para todos, virem conhecer essa quadra, experimentar as aulas, fazer parte dessa grande equipe. Aqui é Marcos Ferreira. Um abraço. Programa Insights com o Dani Dutti. Hoje está desmistificando. Exercício não é só para deixar um corpinho elegante, é para cuidar de você. E o Helder está trazendo tudo pra gente sobre esse tema de extrema relevância. Helder, prevenção. Como então não chegar nesse estágio de dor, de problemáticas aí com o seu físico? E aí tem uma outra questão que eu acho importante a gente abordar. Mas eu não sei por onde começar, como começar, eu quero começar, mas não sei por onde. E a minha questão financeira, talvez eu não consiga pagar um profissional. Dá pra fazer, não dá? Conta tudo pra gente. No mundo ideal, seria ótimo
que todos pudessem receber assistência profissional adequada. Quando não possível, aí a gente vai experimentar o básico, olhar para si próprio. Essa conversa, de novo, não é sobre o exercício, é sobre a pessoa. E aí, se você não tem recurso para iniciar uma atividade física orientada, que é o ideal, sugiro as pessoas começarem a fazer um processo de observação delas próprias. O mais básico, talvez, seja caminhar. Ok. Caminhar, uma atividade aeróbica que vai trazer benefício cardiovascular, cardiorrespiratório, melhora muita coisa, melhora a glicemia, pressão arterial, melhora a disposição física, melhora o sono, melhora um monte de coisas, são pequenos exemplos. E a gente anda há um tempo já, né? Então se você tem 70 anos, você está andando aí pelo menos a 69. Sim. E talvez exista alguma limitação para a caminhada acontecer efetivamente. Sugiro começar a experimentar as caminhadas com um tênis confortável, se possível, num ambiente calmo, se possível num ambiente onde não tenha muita poluição. Aqui em Santos a gente tem o privilégio de ter a praia. Sim. Quem puder escolher ir até ela é melhor. Então caminhada é uma atividade simples que a gente pode prescrever exercício e orientar com alguns recursos específicos. Mas quando a gente não tem, a gente simplesmente vai caminhar. E isso vai trazer, sim, ajuda para a saúde dessa pessoa. Inclusive mental. Quando a gente caminha, vários relatos contam. Né? Sem dúvida. Então é uma forma de começar interessante. E quando existe algum impedimento para que isso aconteça efetivamente, a gente começa com uma coisa mais simplista, que é a autoobservação. Aprender sobre a gente num contexto mais fácil. Por exemplo, como que os seus pés se comportam no seu andar ou na postura em pé parada. Você experimenta mexer os seus pés para entender como funciona o seu pé. Começa a mexer a sua mão de uma forma diferente que você não está acostumado. Começa a movimentar um pouquinho os seus braços de uma forma a experimentar o que você é capaz de fazer. Não estou sugerindo para as pessoas darem cambalhotas, estrelas e malabarismos. Até onde eu sou capaz, não. É muito antes disso, né? Eu estou pensando numa experiência quase meditativa, né? De observação interna. E evoluir a partir daí. E experimentar uma atividade um pouco mais vigorosa. E aí, infelizmente, para que aconteça isso com segurança, é necessário orientação profissional. Perfeito. Porque o risco de se machucar ao tentar praticar uma atividade mais vigorosa é maior, necessariamente. E quando a gente faz uma atividade mais branda, não que o risco não exista, mas ele é menor, com certeza. Mas eu ainda acho que vale a pena a gente experimentar uma atividade branda, leve, se você não tem recurso financeiro para ter a adequada orientação. Entre ficar em casa fazendo nada, sem orientação, eu prefiro que você vai fazer um pouquinho de caminhada. Então muito mais interessante. E você provavelmente perceberá que com a repetição desse processo, cada vez ficará melhor, mais fácil, e talvez você consiga fazer uma atividade diferente, um pouquinho mais vigorosa, conforme a coisa vai acontecer. Entretanto, muito importante perceber que existe um grande problema dos atletas de final de semana que passam a semana inteira sem nenhum tipo de atividade física e de repente vai no sábado, vai jogar bola. Isso! E aí se expõe a uma atividade vigorosa e que existe um grande risco, não só de lesão osteoarticular, joelho, tornozelo, coluna, mas existe um risco cardiovascular envolvido, importante. Tomar cuidado com a atividade vigorosa sem orientação. Isso é bastante importante. Perfeito. É o que ele falou, se autoanalise, autoconheça, como são os seus hábitos, como é que está funcionando. Quando a gente fala de prevenção, o que é mais importante a gente prestar atenção? Se a gente conseguir estabelecer uma harmonia entre dormir melhor, comer melhor e praticar atividade física, se esse tripé tiver ajustado e acontecer de forma regular, porque um dia ou uma semana ou um mês não vai funcionar, tem que ser sempre. É um exercício diário. A gente em um certo momento falou sobre escolhas. Sim. E as escolhas nesse sentido precisam ser diárias. A gente escolher se alimentar melhor diariamente,
escolher sair de casa para pedalar, para caminhar, para fazer uma atividade física. Se a gente organizar esse tripé, a saúde ficará melhor, sem dúvida. Perfeito. E, ao longo do tempo, a chance da gente desenvolver uma doença, vou falar obesidade, diabetes, hipertensão, é menor. O estilo de vida é determinante para um desfecho favorável ou não. Ok. Se a gente conseguir cuidar desses aspectos, provavelmente a gente vai ter uma boa vida. E eu gosto de incluir aí um quarto elemento, que é diversão, né? A gente se divertir. Tem a que gente se divertir. Tornar a nossa vida mais leve, tornar a nossa vida com mais prazer nas relações humanas, nas nossas escolhas. Sim. E a gente conseguir viver e não sobreviver. E uma coisa que me preocupa é estamos passando por uma pandemia e nós ficamos muito reclusos, parados, muitas pessoas agora em home office. Na sua percepção, como que é isso? Para voltar ou para se adaptar? Porque muitas pessoas ainda estão remotas. O que você diria sobre isso? Eu vivi essa realidade intensamente, né, tentando ajudar algumas pessoas que escolheram não praticar atividade nesse momento de pandemia. Bom, fora o período que nós fomos obrigados a fechar as atividades, a interromper. Sim. E aí no retorno, ou até mesmo nesse período, algumas pessoas arriscaram fazer atividade online. E eu tô falando de pessoas com 70, com 80 anos. Então não é desculpa. Que não tinham smartphone e arranjaram o smartphone. Olha que legal. E conseguiram, e alguns deles ainda estão fazendo atividade de forma remota. Perfeito. A maioria escolheu não seguir com a atividade física e ficar em casa. E aí, o que eu vejo hoje, depois de 2 anos, não é nada diferente do que a gente já esperava. Aqueles que praticaram, com alguns limites, é claro, a atividade física à distância, com orientação remota, eles tiveram uma boa evolução da saúde física em geral durante esse processo, mas aqueles que escolheram ficar em casa, isolados, parados, infelizmente tiveram sua saúde degradada. Ok, adoeceram de certa forma. De certa forma, sim. Perfeito. Tudo em excesso leva a gente para São as escolhas, de novo, os excessos que a gente faz. Eu até citei as pessoas remotas, em home office, sentadas em cadeiras confortáveis ou adaptadas, como é isso? A gente está falando aqui, é uma pincelada de tudo que você pode se autoconhecer dentro dessa questão de educação física, de exercício físico, ajudar o seu corpo a ter a sua funcionalidade. E a gente está falando de um profissional que consegue enxergar isso a longo prazo. Ele recebe pessoas que já passaram por isso. Então, acompanhe o trabalho do Helder, acompanhe nas redes sociais, tem muito conteúdo, ele traz muitas coisas para te apoiar. Helder, ter você que é um presente, a sua disponibilidade, obrigada por separar um tempinho na sua agenda, que eu sei que é muito solicitada. Fico feliz. Eu queria que você deixasse pra gente uma mensagem. Imagine um outdoor que a gente vai deixar o legado do Helder para que as pessoas passem e lembrem do Helder. O que estaria escrito ali? Movimento é vida e vida é movimento. É isso. Movimente-se! O ser humano foi feito para isso, para se movimentar, não ficar estático em qualquer sentido da vida, né? Sim. Helder, mais uma vez uma honra ter você aqui. Obrigada feliz. Mais uma vez por ter aceito o meu convite. Eu espero que vocês tenham amado assim como eu. Deixem os comentários do que vocês acharam. Sigam o Helder nas redes sociais e cuidem-se, porque as escolhas, mais uma vez, é a autorresponsabilização e consciência de vocês mesmos, de nós mesmos, né? Obrigada mais uma vez. Um prazer. Querido, até a próxima!